O Brasil já foi considerado a próxima superpotência econômica, prestes a superar nações como a Grã-Bretanha e a França. Em 2012, o país se destacou como líder em crescimento econômico. O produto interno bruto do país disparou graças à abundância de energia, minerais e terras agrícolas. Hoje, o produto interno bruto do país caiu quase pela metade em relação ao auge, tornando o cenário econômico irreconhecível. O desemprego segue alto, a dívida pública cresce e os brasileiros ainda enfrentam a inflação. A política interna é instável e o governo é um pesadelo burocrático. O contraste entre o crescimento econômico passado do Brasil e seu declínio atual coloca em dúvida o sucesso de todos os mercados emergentes. E essa montanha-russa econômica reflete o desempenho do Brasil nos campos de futebol. Antissímbolo do futebol mundial, as recentes decepções do Brasil na Copa mostram um país que luta para atingir seu potencial. Tanto dentro quanto fora de campo, o Brasil enfrenta uma questão crucial. O que causou essa reviravolta? E será que o Brasil pode recuperar sua posição no cenário global? A trajetória econômica do Brasil nem sempre foi tão incerta. No início dos anos 2000, o país teve uma ascensão meteórica que atraiu economistas e líderes mundiais. Ambos se perguntavam, como um antigo país economicamente atrasado se transformou em uma potência em pouco mais de uma década? Bem, de 2003 a 2013, o Brasil viveu um boom econômico impulsionado pela disparada dos preços globais das commodities. A China estava se industrializando rapidamente. Isso criou um apetite insaciável por matérias-primas. E o Brasil se viu perfeitamente posicionado para atender a essa demanda. O setor agrícola respondeu ao desafio. O país se tornou um dos 5 maiores produtores de 35 diferentes commodities. Fazendas e ranchos do Brasil produziram soja, grãos e açúcar, tornando o país o maior exportador líquido de produtos agrícolas do mundo. Os depósitos de minério de ferro do Brasil eram exportados para a crescente indústria siderúrgica chinesa. A produção offshore da Petrobras ajudou a suprir a demanda chinesa por petróleo bruto. Florestas amazônicas viraram celulose e papel para produtos processados chineses. Quando a crise financeira de 2008 abalou os mercados internacionais, o Brasil escapou em grande parte ileso. Isso aconteceu porque a demanda da China por exportações de commodities mal diminuiu. Assim, a história de crescimento do Brasil continuou. O Brasil era um país enorme, com controle de todos os recursos de que precisava para se desenvolver. O produto interno bruto per capita estava aumentando. Se o Brasil enriquecesse, economistas imaginavam um mercado de 200 milhões de consumidores capaz de impulsionar outras economias sul-americanas. Os líderes do país falavam com confiança sobre o Brasil ocupar seu lugar entre as grandes potências mundiais. O governo usou sua nova riqueza para implementar programas sociais ambiciosos como o Bolsa Família, que fornecia auxílio financeiro para famílias de baixa renda. Essas iniciativas tiraram milhões da pobreza e expandiram dramaticamente a classe média. E o acesso à saúde e à educação melhorou dramaticamente. Porém, sob a superfície desse milagre econômico surgiram rachaduras. Enquanto o Brasil desfrutava de seu novo status global, conquistou um prêmio potencialmente máximo: a oportunidade de sediar as Olimpíadas de 2016. O anúncio foi recebido com otimismo no país. Foi visto como uma chance para o Brasil mostrar ao mundo sua força econômica e sua vibrante cultura. Os líderes viam os Jogos como uma vitrine para mostrar o país entre a elite global, assim como as Olimpíadas de Pequim em 2008 para a China. Mas a distância entre as aspirações do Brasil e sua realidade aumentou quase imediatamente. Com a intensificação dos preparativos para as Olimpíadas, a economia do país começou a desmoronar. O fim do boom das commodities, que impulsionou a ascensão do Brasil, revelou a fragilidade da estrutura econômica do país. Com a desaceleração da demanda da China e a queda vertiginosa dos preços do minério de ferro e do petróleo, a economia do Brasil parou. Ao mesmo tempo, a instabilidade política aumentou. Escândalos de corrupção abalaram a confiança do público e investidores. A eficiência do governo na administração econômica foi questionada
ao perceberem que o aumento do orçamento não foi bem aproveitado. Projetos de infraestrutura prometidos como parte da candidatura olímpica ficaram atrasados e muito acima do orçamento. Imagens de instalações inacabadas cercadas por lixo e entulho começaram a circular internacionalmente, manchando a reputação do Brasil. Servidores públicos enfrentando salários atrasados entraram em greve, e a recessão econômica que acompanhou atingiu duramente os brasileiros comuns. O desemprego cresceu muito e os avanços dos anos de crescimento começaram a desaparecer. A classe média em expansão, antes celebrada como o símbolo do milagre econômico do Brasil, passou a lutar para manter seu novo status. Enquanto a atenção do mundo se voltava para o Rio de Janeiro por causa dos Jogos, era a turbulência econômica e política do Brasil que ocupava o centro do palco. O país que quase se tornou uma superpotência agora enfrentava recessão, escândalos políticos e descontentamento público generalizado. As Olimpíadas até se tornaram uma questão polêmica dentro do Brasil. Críticos disseram que os bilhões gastos nos Jogos poderiam ser melhor usados para atender necessidades sociais e econômicas do país. A disparidade entre os reluzentes locais olímpicos e as favelas ao redor serviu como um lembrete gritante da persistente desigualdade no Brasil. Após as Olimpíadas, o Brasil enfrentou as consequências de suas políticas econômicas e promessas ambiciosas. O sonho de se tornar uma superpotência global havia acabado e os problemas ainda não tinham terminado. Enquanto a economia brasileira vacilava, surgia uma revelação inesperada. O que começou como uma investigação de pequena escala, logo se transformaria no maior escândalo de corrupção da história do país, envolvendo algumas das figuras mais poderosas da política e dos negócios brasileiros. Em 2014, uma investigação rotineira de lavagem de dinheiro em um lava-jato local revelou inesperadamente uma vasta rede de corrupção envolvendo políticos de alto escalão e empresas estatais como a Petrobras. A investigação, batizada de Operação Lava Jato, abalaria o Brasil até o seu núcleo. A Operação Lava Jato revelou um esquema gigantesco para fraudar a Petrobras, especialmente em relação a contratos ligados às lucrativas reservas de pré-sal descobertas em 2007. A escala da corrupção era impressionante, com bilhões de dólares desviados por meio de contratos superfaturados e propinas. À medida que a investigação avançava, ficou claro que não se tratava apenas de um caso isolado de corrupção, mas de um problema sistêmico que havia permeado as instituições políticas e econômicas do Brasil por anos. Isso foi revelado exatamente ao mesmo tempo em que a economia da China estava desacelerando. O principal parceiro de exportação do Brasil não cresceu como esperado, causando um efeito dominó no Rio. O produto interno bruto do país caiu 75% em 2015. O investimento estrangeiro, antes motor do crescimento econômico do Brasil, caiu drasticamente quando empresas internacionais temeram os riscos de atuar em um país mergulhado em corrupção. As consequências políticas da Lava Jato também foram dramáticas. A investigação levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, assim como a prisão do ex-presidente Lula. Sim, ele voltou à presidência e agora está deixando o país. Falaremos disso depois. Esses eventos marcaram um momento crucial na política brasileira, evidenciando a corrupção na liderança e a fragilidade das instituições democráticas. Protestos generalizados irromperam por todo o país enquanto a população exigia responsabilidade. A Operação Lava Jato também expôs as vulnerabilidades associadas à forte dependência do Brasil de empresas estatais como a Petrobras. O escândalo destacou como essas empresas, que deveriam ser motores de crescimento econômico e orgulho nacional, foram, na verdade, lamentavelmente mal administradas. O Brasil é muito parecido com a Austrália. Ambos são ex-colônias europeias, o que contribuiu para suas instituições democráticas. Eles possuem muitos recursos naturais e terras agrícolas, o que sustenta economias exportadoras de commodities dependentes da China. Apesar das grandes extensões de terra, quase tudo é inabitável. As populações dos dois países concentram-se em grandes cidades litorâneas. Mesmo assim, o produto interno bruto per capita da Austrália é mais de 6 vezes o do Brasil. É simples matemática. A população da Austrália
é mais de 8 vezes menor que a do Brasil. Então, a Austrália implementou agricultura e mineração mecanizadas, depois dividiu as receitas entre muito menos pessoas. Se o Brasil quiser tornar uma população tão enorme e rica, precisa se industrializar. É a única maneira que um país tão grande já conseguiu escapar da armadilha da renda média. Infelizmente, a janela para fazer isso pode já ter se fechado. O pico de investimentos do Brasil foi há mais de uma década. E com os baby boomers se aposentando, é difícil imaginar de onde viria o capital. A China não quer que o Brasil se industrialize. Eles querem que essas indústrias permaneçam na China. Por que investir no Brasil sendo europeu? A criminalidade é parecida com a da África do Sul. Dados recentes mostram que o Brasil registrou mais de 40 mil homicídios. Em 2022, uma média de 111 mortes violentas por dia. Isso equivale a 1 em cada 5 homicídios no mundo acontecendo no Brasil. Embora a taxa geral de homicídios no Brasil esteja em queda desde 2017, ela ainda é mais de 3 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Alguns esperavam que Jair Bolsonaro resolvesse os problemas e virasse o Lee Kuan Yew ou Nayib Bukele do Brasil. Como o Brasil é federalista, como os Estados Unidos da América, o governo central não tem força suficiente para resolver o problema de forma eficaz. E mesmo que conseguissem, o Brasil tem outro problema no caminho. A taxa de fecundidade no Brasil caiu para 1,6 filho por mulher. Então não existe mais uma oportunidade demográfica a ser aproveitada. O Brasil provavelmente vai envelhecer antes de ficar rico. E isso não era para acontecer. O Brasil deveria ser uma das histórias otimistas. Ele já tem universidades antigas. O país é independente desde o século XIX. Parecia que o Brasil era um candidato ideal para a industrialização, mas perdeu a sua oportunidade. A prosperidade dos anos 2000 indicava que eles iam perder o bonde. Eles apostaram todas as fichas nas commodities. E uma economia baseada em açúcar, café, tabaco, carne bovina, soja e belas praias só pode ir até certo ponto. Isso contrasta fortemente com o caminho de desenvolvimento da Coreia do Sul, Taiwan e Japão. Seus líderes vêm investindo em setores industriais há décadas. Atualmente, eles são peças-chave em vários setores industriais e possuem alguns dos maiores PIBs per capita do hemisfério oriental. Em vez disso, o Brasil apostou totalmente na China. Os Estados Unidos da América exportam produtos agrícolas e preferimos comprar carne da Argentina em vez do Brasil. A União Europeia é extremamente rigorosa em seus padrões para práticas agrícolas e a agricultura na selva tropical exige muitos pesticidas. Isso também não vai funcionar. Parece que nações como a Indonésia aprenderam com os erros do Brasil e construíram indústrias de refino de metais para acompanhar suas operações de mineração de minerais. Mas estamos na última janela de oportunidade real para o Brasil. A globalização está em declínio. O mundo está se dividindo em economias mais regionais. O Brasil não tem outro grande mercado consumidor para suas commodities além da China. E eu já fiz um vídeo explicando por que isso não vai acabar muito bem. Pior ainda, a agricultura brasileira depende muito de fertilizantes. Eles são o segundo maior importador de fertilizantes, só atrás da China. Então, qualquer interrupção na produção de fertilizantes na Bielorrússia e na China significa que a produção agrícola brasileira cai substancialmente. Aqui está o único motivo que me faria mudar de opinião sobre o futuro do Brasil. Se aparecesse um Deng Xiaoping brasileiro, seria interessante. Deng criou zonas econômicas especiais na China e impulsionou grande crescimento econômico. Malay vai pressionar por algo similar na Argentina em breve, um delírio anarcocapitalista. Criar um ambiente de baixos impostos e baixa regulamentação necessário para que os investimentos de capital retornem à região. Destaque alguns desenvolvimentos industriais atraentes para os esforços de nearshoring no hemisfério ocidental. E, ao mesmo tempo, acabar com o poder do crime organizado. Torne essas cidades muito mais seguras. Você vai atrair mais turistas, pode aproveitar um pouco de churrasco. Mesmo dizendo isso, parece improvável. E provavelmente é, mas é por isso que grandes líderes são reverenciados. Eles mudaram o curso da história em vez de apenas deixar a sociedade empurrar com a barriga.
O atual líder da Indonésia pode ter feito isso. Gravei um vídeo sobre o tema. Se gostou deste, confira lá. Obrigado.